Caros alunos e alunas da Faculdade Batista de Minas Gerais, queridos alunos e alunas da disciplina Metodologia Científica, na unidade 8, iremos encerrar o nosso trabalho, o nosso estudo nesse semestre. Portanto, nós iremos trabalhar basicamente com uma temática que é muito relevante para todo aluno do ensino superior, principalmente para aqueles que gostariam e que desejam continuar a sua trajetória de formação. Iremos trabalhar com pesquisa científica, conhecimentos, métodos e tipos de pesquisa. O que é importante você se atentar neste momento? Primeiro, que é um trabalho que desafia a todos nós. Até porque, se nós analisarmos um pouquinho a história, nós veremos que até antes da ciência moderna, ou da chamada modernidade, não havia nenhuma separação exclusiva muito clara entre filosofia e ciência. Essa diferença ou essa separação começa a haver mais diretamente a partir do século XVI. Então, você precisa se atentar que no seu trabalho de pesquisa, de investigação, no seu trabalho acadêmico, o desafio que você tem em toda a sua trajetória, nos anos que vêm da sua vida acadêmica, é não fazer nenhuma separação quanto às áreas de conhecimento, muito menos entre filosofia e ciência, ciência e pesquisa. Na verdade, tudo isso está junto, e isso é muito importante para a produção do conhecimento. Isso é tão inseparável que você não pode, no seu trabalho de estudo, no seu trabalho de investigação, na sua produção de TCC, abrir mão de métodos. Os métodos são fundamentais para a produção do conhecimento. Então, eu queria iniciar esse momento dizendo da importância de você ser uma pessoa que se atente para o seu estudo, para organizá-lo, para usar métodos que facilitem a sua produção. O conhecimento científico, ele só tem validade, ele só tem sentido acadêmico se ele for organizado, principalmente a partir de uma metodologia adequada. Para isso, você precisa usar a metodologia científica. Por que isso é importante? Porque isso facilita não somente a apropriação dos conhecimentos, mas também a organização de cada área de conhecimento, de cada conteúdo, especialmente no que tange ao conhecimento que nós chamamos de conhecimentos científicos. Então, esse conhecimento científico via método é, de uma certa maneira, uma apropriação da realidade. Então, isso é necessário para qualquer aluno do ensino superior. Mas uma verdade precisa ser aprendida aqui. Toda produção acadêmica, toda produção científica, todo TCC, todo conhecimento que nós produzimos, eles não são inquestionáveis, não são verdades prontas e acabadas, absolutas. São verdades transitórias. Por isso, a ideia mais tranquila que nós precisamos trabalhar, mais adequada, a ideia mais adequada é que nós estamos construindo conhecimento. Então, se é uma construção, essa construção exige metodologia e método. Então, eu queria, mais uma vez, enfatizar aqui a importância de você trabalhar o seu TCC, o seu processo de aprendizagem, a sua trajetória acadêmica, interligando conhecimento, método e metodologia. Isso é a base para a construção do seu conhecimento e do seu processo ensino-aprendizado. O que seria o método? O método, na verdade, é um processo bastante prático de resolver problemas. Claro, não talvez problemas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. É claro que ajuda, mas o método é fundamentalmente um processo prático de resolver problemas de pesquisa. Por isso que, em síntese, as metodologias são o caminho ligado ao método, o caminho para alcançar um resultado na investigação. O método permite ao estudioso retraçar os procedimentos para alcançar resultados válidos e também uma compreensão no decorrer do caminho realizado na investigação. Na verdade, se você parar para pensar, a pesquisa é uma busca.
essa busca exige rigor. O rigor se faz com o método. Então, todas as vezes que você estiver trabalhando para produzir um conhecimento a ser sistematizado de forma organizada, metódica, acadêmica, científica, você vai precisar de um método. Então, tudo que você registrar, trabalhe de maneira organizada. Isso é uma característica fundamental. Então, para você ter acesso a qualquer realidade ou a qualquer conhecimento que o circunda, você vai precisar de usar a metodologia, de usar o método para organizar o seu conhecimento. Mas, talvez uma pergunta que surge seria esta: o que é o conhecimento que se constrói? O conhecimento que se constrói é aquele processo que você toma consciência da existência vivida, dos processos de aprendizagem, das contradições que a vida tem, dos desafios que ela traz, e você começa então a registrar isso a partir de uma reflexão mais apurada, mais conscientizada, mais analítica, mais ponderada acerca disso que você está vivendo. Por outro lado, o conhecimento que se produz é também uma tomada de consciência de um mundo vivido por você. E esse mundo vivido por você solicita, é claro, uma atitude contínua, permanente, crítico-prática, o que envolve o seu saber, o saber sensível, o saber intelectual, a cognição, a reflexão. Então, o conhecimento não é uma mera expressão de imagens cognitivas. O conhecimento é uma coexistência de um sujeito, no caso você, junto a uma realidade que é diferenciada, que é diversa, que é complexa. Você é o sujeito que conhece. Então, você precisa desenvolver esse aspecto na sua vida. Portanto, conhecer é uma necessidade inerente ao trabalho acadêmico. Por isso que nós estudamos, para conhecermos mais, para nos tornarmos melhores seres humanos, nos tornarmos pessoas investigativas, pessoas que buscam um conhecimento novo, pessoas que têm um compromisso com a produção do conhecimento. Esse conhecimento, ele tem um viés muito prático. Ele ajuda a cada um de nós a transformar a realidade, a intervir na realidade, a fim de tornar a vida mais fácil, melhor. Na verdade, tornar o mundo muito melhor para ser vivido. Mas é claro, o conhecimento tem condicionantes sociais. Ele não se dá de forma neutra. Ele é fruto de uma determinada visão de mundo, no encontro dessa visão de mundo com essa realidade. Por isso que é importante que os estudantes saibam que eles precisam desenvolver um comportamento, uma postura acadêmica, uma atitude acadêmica, pedagógica e científica de que não existe apenas um tipo de conhecimento e que esses tipos de conhecimento, na maioria das vezes, não são conhecimentos absolutos, definitivos. Sempre o conhecimento é provisório, está sempre em construção. Nesse sentido, eu queria desafiar você, aluno, a acreditar na possibilidade de uma construção contínua de conhecimento. Mas existem vários tipos de conhecimento. Há o conhecimento do senso comum, aquele conhecimento que nós trabalhamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. É o conhecimento popular. Mas o que nós trabalhamos aqui no âmbito acadêmico, científico, é um conhecimento da ciência. Então, ao contrário do conhecimento científico, o nosso conhecimento tem de ser rigoroso, metódico, para ser válido por um determinado tempo. Então, esse conhecimento não pode ser ametódico e nem assistemático. Ao contrário, ele tem que ser metódico e assistemático. Ou seja, nós precisamos, para produzir um conhecimento, de método. Então, ele não é baseado apenas numa vivência cotidiana. Esse conhecimento acadêmico, científico, ele é fundamental porque ele ajuda no avanço da ciência, nos traz a possibilidade de transformarmos a realidade com a qual nós nos encontramos. Então, esse conhecimento científico também não pode ser ingênuo. Portanto, fica aqui o meu desafio para você ser uma pessoa que busca, um aluno que promove a investigação, que pesquisa e que está sempre preocupado, no bom sentido do termo, com a produção inacabada do conhecimento. Isso é fazer ciência. Tenha sucesso nessa trajetória.